Fala, amigas e amigos do Flamília da Nação. Muito bom dia, muito boa tarde para você que está vendo esse vídeo. Semana decisiva no Flamengo, semana do jogo mais importante do ano, né? Tirando com as exceções dos jogos do Mundial, né? Claro que a maior competição que teve esse ano de clubes, maior competição de clubes do mundo. Esse jogo de quarta-feira é o jogo mais importante do ano para o Flamengo. O Flamengo, se ganhar esse jogo, e claro, se classificar na próxima quarta-feira, já é o favorito para chegar à final. Né? Acredito eu que pelo chaveamento, cara, quase que eu caio. Pelo chaveamento que o Flamengo caiu assim na Libertadores, o Flamengo teve muita sorte, né? Pelo chaveamento que caiu é, é, na Libertadores por conta do seu desempenho na Libertadores. O Flamengo teve essa sorte de cair nesse chaveamento. Não era para o Flamengo cair nesse chaveamento, era para cair num chaveamento muito mais difícil por conta do seu desempenho, terminando em segundo colocado. Mas o Flamengo teve a sorte de cair no lado direito do chaveamento, que tá aparecendo aí na tela para vocês agora, que é o lado que tá mais facilitado. Assim, eu acredito que o confronto mais difícil seja o primeiro, agora contra o Internacional. Por isso que eu tô falando que é o jogo mais importante do ano por enquanto. Hoje é o jogo mais importante. Hoje que eu digo, por enquanto, é o jogo mais importante do ano pro Flamengo. Tá? E Libertadores esse ano é um tema muito sensível, porque o Flamengo vem de diversos, nesse ano, péssimos resultados na Libertadores e péssimos desempenhos na Libertadores. Se a gente for ver, os piores jogos do Flamengo no ano foram na Libertadores, né? Teve a derrota vergonhosa contra o Central Córdoba no Maracanã, teve o 1-0 sofrido lá na, no primeiro jogo contra o cara, fugiu o nome agora. A equipe que ficou em último, né, e que deu trabalho pra gente também aqui no Maracanã. Fugiu o nome agora, mil perdões, mas teve a LDU aqui, que sim, foi o melhor jogo do Flamengo na fase de grupos, mas teve o 0-0 lá, que foi um jogo ridículo, né, que foi um péssimo jogo, foi um jogo ruim de se ver, na altitude, Flamengo levando perigo nos minutos finais, e o 2-0 aqui foi a melhor atuação do Flamengo na Libertadores. E não é só desse ano, né? Se a gente pega um retrospecto de 2023, 2024, 2025, o Flamengo tem um péssimo retrospecto na Libertadores. A Libertadores não tem sido o forte do Flamengo nesses últimos anos, e dessa vez o chaveamento foi algo que pelo menos deu essa sorte para o Flamengo chegar à final. O Flamengo, no chaveamento do Flamengo, tem Fortaleza, Vélez, Peñarol, Racing, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata, Flamengo, Internacional. Tá aparecendo aí na tela para vocês, tá? O chaveamento que o Flamengo caiu. Fortaleza e Vélez, eu vou dar meus palpites aqui, tá? Fortaleza e Vélez, acredito que sim, passa o Fortaleza. Peñarol e Racing, acredito que passa. Um jogo bastante equilibrado, tá? Mas eu acredito que passa a equipe do Peñarol. Cerro Porteño e Estudiantes, acredito que passa a equipe do Estudiantes. Flamengo e Inter, o Flamengo, tá? Então o Flamengo, da minha visão, teria um confronto contra o Estudiantes de La Plata, né? E claro, o Flamengo tem muito mais time que o Estudiantes de La Plata, e se passasse pelo Estudiantes da Plata, teria um confronto ou contra o Fortaleza ou contra o Peñarol, que eu acredito que o Peñarol passaria por ter mais tradição, por ser uma equipe que tem mais peso na camisa na Libertadores e tem um melhor elenco que o Fortaleza. Fortaleza também deu sorte de cair contra o Vélez de primeira, assim. E, enfim, o Flamengo teria sua revanche contra o Peñarol nas semifinais, né, cara? E aí tem que ganhar. Tem que ganhar, que aí estaria um pé de ir pra final lá em Lima, de novo em Lima, né? Então, incrível, assim. Mas voltando ao assunto,
dessa quarta agora, o primeiro confronto, o confronto que vai decidir tudo. O primeiro confronto é o confronto que fala o que vai ser o jogo, como é que vai ser esses dois confrontos, e o primeiro confronto é na casa do Flamengo, no Maracanã. O Flamengo, como teve uma pior campanha que o Inter, acabou... o Inter vai decidir o jogo em casa, lá no Beira-Rio, na próxima quarta. E algo curioso, o Flamengo vai ter o confronto contra o Inter agora quarta, no domingo contra o Inter de novo lá no Beira-Rio, e quarta de novo lá no Beira-Rio. O Flamengo vai ter 3 jogos seguidos contra o Inter, né, cara? Enfim, olha, nesse primeiro jogo, muita gente tá esquecendo que o nosso craque, o camisa 10 de Arrascaeta, está suspenso para essa primeira partida. Tá? Ele tomou 3 cartões amarelos na fase de grupo e está suspenso. Com isso vem a dúvida: quem irá substituir, o que o Felipe Luiz vai fazer para suprir essa ausência? Claro que não tem como suprir a altura, mas o que ele vai fazer para o time do Flamengo funcionar assim, o Arrascaeta? Eu separei aqui 3 opções, né, que ele com certeza vai usar uma das 3, e eu vou falar a mais provável que ele vai usar, né? Então, eu vou falando, aí vai aparecendo na tela para vocês. Então, a primeira que ele pode usar é um modelo com 4-4-2, né? Com Varela na direita ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, acho que essa é a dupla de zaga sem dúvida. Alexandro na esquerda, tem a dúvida ou do Alexandro ou do Ayrton Lucas. Ayrton Lucas que fez um excelente jogo no jogo de volta da Copa do Brasil, lá na Arena MRV. Aí o 4-4-2 seria Samuel Lino na esquerda, Jorginho, Saul e Luiz Araújo na direita. Esses seriam os 4 meio-campistas no meio. E a dupla de ataque seria Pedro e Plata, ou Bruno Henrique e Plata. Muito por conta que é um jogo que o Flamengo precisa de resultado e que o Flamengo precisa fazer uma pressão. O Flamengo precisa ter a bola para conseguir o resultado. Acredito que o time do Inter vai vir para segurar o jogo, vai vir para retrancar, jogar no contra-ataque, e tentar arrumar algum golzinho, algo assim, que nem fez no jogo do primeiro turno aqui no Brasileirão. A primeira rodada do Brasileirão foi aqui no Maracanã, Flamengo e Inter. Foi 1-1 esse jogo, então acredito que eles vão vir na mesma estratégia. O Felipe Luiz tem que rever esse jogo e ver como o Inter vai vir para essa partida. O Flamengo tem que marcar muito bem o Alan Patrick, que é o melhor jogador do time deles, né? Eles vão estar sem o Carboneiro, que teve uma lesão agora no último jogo. Mas, continuando para a escalação, essa escalação tem o Saúl de volante. Eu acredito que ele não vai vir com o Saúl de volante, muito porque o Saúl não não tá na sua perfeita forma física. Ele não vai querer colocar o Saúl para jogar um jogo tão importante como esse, e acredito que ele sim ou irá com a dupla, ou irá com o Alan. O Jorginho é titular absoluto, o Felipe Luiz não vai mexer no Jorginho, mas ou ele vai com o Alan ou ele vai com o Everton Araújo. Eu iria com o Everton Araújo por conta do poder de marcação, dele, né? Acredito que uma saída de jogo o Flamengo já tem muito boa com o Jorginho, então o Flamengo teria que ter. Felipe Luiz fala assim pra ele: só marca. E aí deixaria a saída de jogo tudo com o Jorginho. E a outra opção, claro, são 3 opções, é a estreia do Carrascal como titular. E eu acho que entre essas 3, eu acho que é menos provável, né? Eu poderia até ter começado com essa, mas não comecei. A estreia do Carrascal como titular. O Flamengo voltaria a jogar no 4-2-3-1, né, tradicional, que o Flamengo vem sempre usando, ou 4-3-3, como você preferir, né, que acho que fica mais fácil assim de entender. 4-3-3 é melhor do que 4-2-3-1, com essa linha ofensiva que eu falei, Jorginho
e Everton Araújo ou Saul, que não vai ser utilizado, infelizmente, nessa posição. Acredito eu que não, tá? Essa aqui é a minha opinião, claro. Se o Filipe Luiz inventar, Léo Ortiz de volante, assim, ele é o técnico. Eu tô dando aqui minha opinião, como ele vai ao jogo. Jorginho, Everton Araújo e Carrascal no meio, com o trio de ataque com Samuel Lino, Pedro e Luiz Araújo ou Plata. Ou nesse caso, o Plata de falso 9 na frente com Carrascal e o Luiz Araújo e o Samuel Lino. Acho que o único que não sai desse time, desse trio de ataque, é o Samuel Lino, né, ali pela esquerda. E a terceira opção, que eu acho que é com certeza que ele vai usar, é com o Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Everton Araújo, Plata fazendo a função do Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro e Luiz Araújo. Acredito que sim, esse será o time titular e o reserva para o Arrascaeta nesse jogo será o Plata. Plata que vem fazendo bem essa função de falso 9, de jogando por dentro, né? Ou o Bruno Henrique no lugar do Pedro, lá na frente. Né? E eu acredito que assim ficaria um time bem veloz, um time bem driblador. A gente tem o Samuel Lino, que é um excelente driblador, a gente tem o Plata, que é um excelente driblador, a gente tem o Luiz Araújo, que é um excelente driblador, e um time muito rápido, um time que levaria perigo em toda jogada que faz, um time que pressionaria muito a saída de bola. Então é um time que eu acho que é um time bom para o Flamengo ganhar esse jogo e buscar um resultado amplo em casa. Então a gente aguarda casa cheia no Maracanã, uma pressão danada, mais de 55 mil ingressos vendidos, a expectativa é de mais de 60 mil o público, então a casa vai estar cheia, o Maracanã vai estar lotado, com certeza terá uma festa incrível e você vai conseguir acompanhar tudo aqui no Família da Nação. E não se esquece, tá, pessoal, de seguir a gente lá no Instagram, curte esse vídeo e se inscreve no canal, tá? Dá like e se inscreve, que é muito importante essa interação de vocês, né? E Deus abençoe a gente nesses 2 jogos decisivos da Libertadores, porque se passar, meu amigo, é meio caminho andado para a final. Torcendo muito para esse jogo, o jogo mais importante. Eu tô nervoso aqui, segunda-feira eu já tô pensando em quarta já. Enfim, vamos que vamos. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.